Olá, nossa reflexão de hoje será sobre a maior pandemia e a melhor vacina. A gente está em fevereiro de 2021, a gente ainda está sofrendo com a pandemia da Covid-19, que já matou mais de 2 milhões de pessoas no planeta. A gente está na fase do começo da vacinação da população, mas a produção da vacina é limitada e lenta para suprir a necessidade. A gente está com cerca de 2% da população brasileira vacinada e ainda falta muito. E são números assustadores, né? Quantas pessoas que já morreram, quantas pessoas contaminadas. Mas existiram outras pandemias piores do que essa, né? Como a gripe espanhola. E existe a maior pandemia de todos os tempos, a pandemia do pecado. Em Gênesis a gente vê o relato de Deus sobre a criação e vê que a humanidade escolheu o conhecimento do bem e do mal, a desobediência a Deus, e isso deu origem à morte. E essa pandemia do pecado tem matado todas as pessoas desde então. Todos os seres humanos, desde Adão e Eva até hoje, morrem por causa do pecado. O pecado produz a morte. E enquanto Jesus não voltar a estabelecer a nova ordem, o pecado vai continuar nos matando, né? Somos todos casos confirmados, já nascemos com a doença do pecado e contaminamos uns aos outros quando a gente peca um com o outro. Não tem distanciamento, álcool em gel ou máscara que impeça isso, infelizmente. A mentira, o roubo, a violência, o ódio, o assassinato, a discórdia, a fofoca, a falsidade, a sensualidade, o adultério, a depravação, o orgulho, a vaidade, a avareza, a ganância, a idolatria, a covardia, a omissão, a apatia matam muito mais do que qualquer vírus. E que terrível situação estamos com essa pandemia do pecado. Como podemos se livrar disso, né? Como Deus pode deixar a gente viver nessa condição? Mas graças a Deus existe uma vacina contra a pandemia do pecado, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos chama ao arrependimento e a seguir o estilo de vida dele. E hoje a gente vai ler quando a primeira dose dessa vacina começou a ser distribuída na população. Em Lucas 3, João Batista começa a pregar. Pega aí sua Bíblia, se precisar dar um pause, mas é importante que você acompanhe a leitura com a Bíblia na sua mão. Lucas 3, do 1, acho que até o 17. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo.
João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele dará a pá em sua mão, a fim de limpar a sua ira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então a gente vê no versículo 1 e 2 que Lucas insere João no contexto histórico, né? Trazendo, fulano era governador de tal lugar, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Então ele traz o contexto histórico, né? E no versículo 3, João começa a pregar, né? A vacina, o evangelho, né? Arrependam-se dos seus pecados, né? O arrependimento, ele é uma consciência daquilo que é errado, um enxergar, eu errei, eu falhei, o arrependimento também é a mudança, eu querer mudar, né? E no mundo a gente tem um ditado que é: não se arrependa de nada que você fez, não me arrependo de nada. Tem gente que bate no peito com orgulho e diz: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Só que isso a gente não vê como uma boa direção de Deus para nós, né? Deus nos chama a nos arrepender daquilo de errado que fizemos, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer o nosso erro e buscar mudar. E o batismo é uma cerimônia de morte para a nossa vida e ressurreição para viver para Deus, né? Uma aliança com Deus, não é só um banho cerimonial, mas o arrependimento antecede o batismo. O arrependimento vem a consciência dos nossos pecados, a consciência que somos pecadores e que precisamos mudar, e o batismo sela isso com o nosso relacionamento com Deus. E no Evangelho Deus perdoará, né? O Evangelho é isso. Deus está disposto a nos perdoar os nossos pecados por causa de Jesus, né? Por causa do sangue derramado dele na cruz. E Lucas ele traz a profecia de Isaías, né? Que preparar um caminho para o Senhor passar, que os montes serão nivelados, os vales serão aterrados. Então isso dá a impressão dessa vida transformada, dessa transformação que o Senhor vai passando e vai transformando os lugares, né? Então Deus, ele quer fazer isso na nossa vida, né? Ele quer passar na nossa vida e transformar, tirar o pecado, tirar as coisas ruins da nossa vida e transformar em coisas boas, né? Tirar os vales, tirar as montanhas e deixar tudo plano, tudo reto, para que ele possa habitar cada vez mais em nós. E como a gente viu, o pecado traz toda a destruição, o pecado traz toda a morte, o pecado traz tudo de ruim. Deus não colocaria algo como pecado se fosse bom. Então o Evangelho é esse, essa é a primeira dose da vacina, o arrependimento e o batismo. E no final da profecia de Isaías que Lucas conta, diz que todos verão a salvação de Deus, né? Então vidas transformadas mostram a salvação de Deus, né? A nossa vida que foi salva por Deus mostra às outras pessoas que existe salvação, que ainda existe esperança. E no versículo 7 e 9, as multidões começam a vir a João para ser batizados, e João não muda o discurso, né? Não se vende, não abaixa o nível, mas continua pregando o arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, né? E não usar como justificativa que são filhos de Abraão, né? Provavelmente naquela época eles usavam: a gente está fazendo isso, mas a gente é filho de Abraão, acho que não tem problema não. E muita gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Sou cristão, eu vou para a igreja, acho que eu posso fazer esse pecado aqui, depois eu compenso. Mas não é assim, né? Não é assim que é a realidade espiritual, né? E no versículo 10 ao 14 ele começa a dar direções práticas às pessoas, né, de como se arrepender. Ele fala para todo mundo: quem tiver 2 túnicas e outra pessoa não tiver, dá a quem não tiver, valorizando a generosidade, contra a avareza, contra a ganância. Aos cobradores de impostos diz para cobrar o justo, para serem verdadeiros e honestos. Aos soldados diz para não extorquir
não serem violentos, não serem gananciosos, mas se contentarem com o salário. Então a gente também deve se pensar, né? O que eu preciso me arrepender hoje? Qual pecado eu tenho criado de estimação? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? E com certeza vai ter. Ninguém que está vendo esse vídeo é perfeito, somente Deus. Então todos nós temos o que mudar, todos nós temos o que nos arrepender, o que transformar em nossa vida. Tem coisas erradas ainda em nossa vida. E é sempre importante a gente refletir na seriedade do pecado, porque a gente tem a tendência de se acostumar e o pecado vai deixando de ser sério, deixando de ser importante, deixando de ser uma preocupação na nossa vida. E isso, a nossa guarda vai baixando, né? E o inimigo vai tomando conta da nossa vida. Todos os dias é importante a gente desmascarar o pecado em nossa vida, para que ele não nos engane. E também quando a gente desmascara o pecado, a gente enxerga novamente que nós somos pecadores e falhos, necessitados da misericórdia de Deus. E isso também, com o pecado desmascarado, nós renovamos a nossa convicção do amor de Deus e que precisamos da misericórdia dele. Eu também preciso policiar aonde eu estou clicando, o que eu estou vendo, o que eu estou pensando, como eu estou agindo, as palavras que estão saindo da minha boca. É uma eterna vigilância contra o pecado, para que ele não destrua as coisas ao meu redor, né? Para que o dano dele seja cada vez mais minimizado. E no versículo 15 a 17, João reconhece que não é o Messias e que Jesus seria essa segunda dose, né? Que o batismo com a água, sendo a primeira dose, com arrependimento, com a aliança com Deus, mas que Jesus traria realmente o batismo do Espírito Santo, né? Realmente a aliança com Deus, realmente Deus habitando em nós, a transformação de Deus, né? Um relacionamento com Deus, realmente a aceitação com Deus, o poder de Deus agindo em nós. Então a primeira dose de João, a segunda dose de Jesus, e como hoje Jesus já morreu, ressuscitou, já está ao lado de Deus, a gente já consegue fazer esses dois passos meio que consecutivos, né? E na época de João ele estava dizendo a primeira dose, mas Jesus ainda ia ser batizado, ia começar a pregar, ele ainda ia passar 3 anos, ainda ia morrer e ressuscitar, que aí havia a segunda dose. Mas graças a Deus essa vacina não precisa de pesquisa, não precisa de insumos vindo da China ou de qualquer outro lugar, não precisa de tempo de incubação. Ela tem ação imediata, eterna. A vacina do Evangelho, ela produz anticorpos dentro de nós que nos defendem. Essa vacina, ela tem o papel do Espírito Santo, né, que está dentro de nós, que nos liberta do controle do pecado, para que a gente possa viver uma vida livre para Deus. O Espírito Santo transforma a gente de dentro para fora, para que a gente seja restaurado. A humanidade que foi corrompida pelo pecado, pela doença, ela tira todas as sequelas. O Espírito Santo tira todas as sequelas do pecado da nossa vida. E essa vacina, ela também é tão especial que ela pode ser compartilhada, né? Quem recebe a vacina do Evangelho pode compartilhar essa vacina com outras pessoas. Não precisa de uma central, mas a gente pode levar essas pessoas, existe uma vacina, existe uma cura, existe uma forma de viver longe dessa destruição do pecado, dessa tristeza, dessa condenação. E no versículo 17 ele diz, né, que Jesus está com a pá na sua eira para separar o trigo da palha, queimar a palha no fogo. Então essa vacina, a vacina do Evangelho, ela veio nos curar da consequência eterna do pecado. A gente vai morrer fisicamente, mas espiritualmente não morreremos. Não morreremos a segunda morte por causa do Evangelho, por causa do perdão dos pecados, por causa do Espírito Santo em nós, por causa da graça de Deus, por causa do sangue derramado de Jesus. Não morreremos eternamente. E essa é a maior consequência do pecado e o maior benefício da vacina. Não morreremos eternamente, né? E viveremos uma vida dedicada a Deus completamente, uma eternidade, diferente do castigo eterno, diferente da separação completa e definitiva de Deus. Então esse assunto é muito mais do que saúde pública, muito mais que segurança, muito mais que uma epidemia. É um assunto de consequências eternas, e graças a essa vacina a gente pode ser curado da consequência eterna do pecado e viver eternamente ao lado de Deus. A gente vai morrer fisicamente, mas a gente não vai morrer espiritualmente. Teremos um novo corpo e uma vida nova eterna.
Então que Deus nos ajude a nos manter longe da doença do pecado e firmes na campanha de vacinação, compartilhando o Evangelho e vivendo esse Evangelho. Que Deus nos abençoe.